Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Gente, explodiu uma bomba que pode cair direto no colo de Alexandre de Moraes. Sim, e é algo gravíssimo. Vocês lembram daquelas sanções? Pois bem, agora o nome de Moraes entrou oficialmente no radar da Casa Branca e pode ser sancionado a qualquer momento. E eu quero trazer todos os detalhes e destaque desta notícia para vocês. Prestem atenção nesse detalhe. Essa informação foi revelada por um jornalista extremamente alinhado com a esquerda e conhecido por defender o STF em praticamente todas as situações. Ou seja, para até ele admitir isso é porque a situação de Moraes anda de mal a pior, né? E mesmo com alerta de que a medida pode ter um peso bem político e enorme para o Brasil, o clima é que a decisão pode sair a qualquer instante. Como vocês devem imaginar, o ministro do STF já está perdendo o sono. Mas o pior, gente, é que o desespero na base de um governo chegou num nível inimaginável, viu? Acaba de se revelar uma das figuras mais poderosas do PT, aliada de primeira mão de Lula, que está tentando barrar a CPMI do INSS, usando uma estratégia que está revoltando a muitos. Gente, chega a ser nojento. E segundo informações publicadas por um jornalista mais respeitado da grande mídia, e que é abertamente de esquerda, essa liderança petista está fazendo um terrorismo com os aposentados. Só para vocês terem uma ideia. Figurinha carimbada, viu, gente, do PT? E essa pressão, é claro, tá gerando reação forte no Congresso. Tem até parlamentar dizendo que usar aposentados como escudo político é um sinal claro que o governo está com medo que a CPI pode mostrar. Gente, mas o que vai chocar vocês mesmo é este vídeo que eu preparei para vocês. Vocês não vão acreditar no que disse um aliado de Bolsonaro sobre as Forças Armadas. Gente, é muito grave, viu? Mas não é só isso, não. Ainda tem um aliado de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Sabe aqueles passadores de pano para Lula que defendem Lula e Janja com unhas e dentes? Vocês não vão acreditar o que ele acabou de falar de Lula e Janja. Para este aliado de Lula, que passa pano para ele o tempo todo, falar isso é porque a situação deve estar muito pior do que vocês imaginavam. Eu estou falando dele, Josias de Souza, sim, o passador oficial e defensor de Lula e Janja, que acabou de detonar, e o que ele falou sobre Lula e Janja, gente, vai surpreender vocês. Só assista esse vídeo. Não percam já as revelações bombásticas do aliado de Bolsonaro diretamente de Washington, que vai deixar vocês chocados. Mas antes, olhem o que disse esse jornalista sobre Lula da Silva e Janja. Gente, só assistam, porque o que Josias falou aqui não é a qualquer hora que vocês vão ver, não, e nem em qualquer lugar. Vejam isso. Mas antes, gente, olhem isso que está acontecendo no governo Lula, que também vai chocar vocês. Janja enxergou machismo e misoginia no vazamento de sua fala durante jantar oferecido a Lula pelo presidente chinês Xi Jinping. Ela disse à CNN que a imprensa amplificou a misoginia ao reproduzir versão repassada de maneira distorcida. Lamentou que o engajamento de mulheres tenha contribuído para a amplificação do episódio. A manifestação da primeira-dama é egocêntrica, deslumbrada e antifeminista. O egocentrismo mantém Janja concentrada no próprio umbigo, impedindo-a de notar que lhe falta legitimidade eleitoral e administrativa para reclamar com Xi Jinping do conteúdo da plataforma chinesa TikTok. Seu deslumbramento estica o vexame do marido, que disse ter partido dele o pedido para que o companheiro Xi envie ao Brasil pessoa de sua confiança para debater regulação digital. Na China, como se sabe, a regulação é um outro nome para censura. Muita gente se animou quando Janja avisou, antes da posse de Lula, que iria ressignificar o papel de primeira-dama no Brasil. Decorridos 2 anos e meio, mulheres que ralam para se impor talvez preferissem que já estivesse entendido que a Constituição brasileira não concede poder nem significado a ninguém apenas por ser mulher de presidente da República. O Brasil é um país estruturalmente machista e misógino. O primeiro passo para combater o problema é reconhecer a sua existência.
Mas o machismo e a misoginia viraram para a Janja dois escudos gastos. Vão se tornando antifeministas por excesso de uso. Mas vocês acham que parou por aí? Não. Olha o que disse agora Josias de Souza de mais um escândalo de Lula e detonou geral. Josias, estamos falando de uma grande bomba, né? O que a Natália nos traz aqui, essa informação, é uma bomba, não é isso? Esse cheiro de queimado estava no ar, Fabiola, porque quando aprovaram o orçamento, e você se lembra que o orçamento, a aprovação foi retardada, devia ter sido aprovado no ano passado, e eles foram empurrando com a barriga, porque havia uma pressão do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Flávio Dino, que tinha bloqueado determinados repasses. Então, graças a esse enrosco, o orçamento só foi aprovado nesse ano. Eu estava conversando com um técnico do Congresso Nacional que participa da elaboração do orçamento, e como disse a Natália, ele estava me esclarecendo que o que é ruim pode se tornar muito pior, porque neste orçamento de 2025 foram reservados algo como 8,5 bilhões de reais de dinheiro que deveria ser emenda de comissão, mas que, na verdade, virou uma outra modalidade de orçamento secreto. Foi passado para os ministérios, mas não serão os ministérios que vão executar essa verba. Quem vai determinar onde esse dinheiro vai ser gasto são os parlamentares, e farão isso de forma sigilosa, de forma secreta. Então, o dinheiro vai ser gasto, as pessoas não vão saber quem é que está indicando, então é muito pior do que a versão anterior do orçamento secreto, porque na versão anterior, embora os nomes dos padrinhos das verbas permanecessem sob sigilo, em segredo, havia uma rubrica chamada de RP9, que identificava pelo menos o valor. Todo mundo sabia quanto que ia escoar pelo ladrão na modalidade de orçamento secreto. Agora, vai para o Ministério e essa verba, esses 8,5 bilhões, serão diluídos. Essa verba vai ser diluída no orçamento dos ministérios, e embora os parlamentares façam a indicação para onde vai e no que deve ser gasto, ninguém vai saber, a menos que alguém com o talento da Natália vá lá e verifique. Aqui no Ministério da Saúde já estão saindo 3 bilhões de reais. Então, há muito por trás desse tipo de manobra, Fabiola, exceto interesse público. Então, ficou pior do que já era, e tudo isso foi feito no contexto de uma negociação de uma lei que serviria para atender às recomendações do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, o Supremo considerou inconstitucional o orçamento secreto. E, ainda assim, continuaram saindo pelo ladrão as verbas do orçamento secreto com outros nomes, mas continuaram saindo. Aí veio o Flávio Dino. O Flávio Dino começou a colocar o pé na porta e falar, bom, agora não vai. Enquanto não colocar ordem na casa, não libero as emendas. E aí simulou-se a aprovação de uma lei em acordo do Executivo, Legislativo, com o Judiciário, e liberaram-se as execuções, liberaram-se os pagamentos. E agora nós ficamos sabendo que tem aí, dentro desse miolo, 8,5 bilhões de reais em emendas que são de indicação parlamentar, mas que serão camufladas como verbas do Executivo, verbas dos ministérios. E, além disso, há emendas anteriores que estavam bloqueadas por conta da implicância do Flávio Dino, que a Gleisi Hoffmann também negociou a liberação. Então, Fabiola, nós ficamos sabendo que o Legislativo passaria a executar diretamente no orçamento deste ano 50,5 bilhões de reais. Se você considera esses puxadinhos que foram acomodados dentro da engrenagem dos ministérios, esse valor, juntando-se a isso também a verba que estava retida, que foi liberada por ordem lá, por negociação da Gleisi Hoffmann, os parlamentares vão executar na prática 61,7 bilhões de reais do orçamento. Então, a gente imagina que serão 50,5 bilhões, mas, em verdade, os parlamentares estão controlando 61,7 bilhões do orçamento. Isto é uma excrescência, porque o que nós estamos verificando é que parte desse dinheiro vira corrupção. E aí temos agora, acabou de ser demitido um ministro do Ministério das Comunicações, Juscelino Filho, porque desviou verba do orçamento
para estradas que estavam ali nas cercanias de propriedade da sua família, lá no interior do Maranhão. Então, é esse o quadro que nós estamos assistindo agora. Quando era candidato, durante a campanha, o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, que ele chamava de uma excrescência que permitia ao Congresso sequestrar o orçamento. Agora, o governo está se aliando aos sequestradores. E, em verdade, quem está sendo sequestrado é o interesse público, é a verba do contribuinte. Isso está ocorrendo no instante em que o contribuinte brasileiro está sendo chamado a prestar contas à Receita Federal. Então, esse dinheiro suado, esse dinheiro que as pessoas molham a camisa para ganhar, é gasto dessa maneira. Sai ali de uma forma subreptícia, sem que a gente possa nem mesmo controlar, Fabiola. Então, realmente, estamos vivendo uma quadra e isso deveria, pelo menos, resultar em apoio para o governo. Mas não. Gente, mas não só dessa maneira. Olhem isso, gente. Vamos lá. Senhor presidente, o brasileiro acostumou a estar em guerra. E a nossa bandeira fala ordem e progresso. Mas não tem como atingir isso sem paz. E o brasileiro, ele não consegue atingir nenhum outro direito, como segurança, transporte, saúde, senão a paz. Hoje, nós estamos em um país que basicamente se tornou um narco-estado. Se você duvida de mim, vai até o Rio de Janeiro e fale mal do Comando Vermelho. Vá até São Paulo e fale mal do PCC. Eu só não falo mais dessas organizações aqui, porque eu não tenho a caneta para poder enfrentá-los. Mas quem deveria enfrentá-los, que é o Poder Executivo, que tem o orçamento da segurança na mão, como, por exemplo, o governo Lula, ele aplicou somente 10% do Fundo de Segurança para o combate ao crime. Ou seja, nós estamos lidando com uma normalidade do absurdo, onde nós temos pessoas sendo roubadas diariamente, sequestros, nós temos estupro, violência contra a mulher, nós temos umas dezenas de crimes, traficantes sendo soltos, cada vez mais a sensação de impunidade, tanto para crimes pequenos, quanto para crimes mais bárbaros, quanto para corruptos, sendo tratado como algo normal. Fruto que, aqui mesmo nessa casa, um deputado foi cassado porque falou, e um outro deputado que fez rachadinha foi absolvido praticamente. Qual que é o recado que o poder brasileiro, seja legislativo, executivo, judiciário, está dando para a população brasileira, para o jovem principalmente? Jovem, vale a pena ser bandido nesse país. Afinal de contas, de onde eu venho, o moleque ganha seus 100, 50 reais para poder ser aviãozinho do tráfico. Por que ele vai ficar na escola que não tem infraestrutura, que gente fica fumando maconha dentro da escola, onde não tem nenhum incentivo ao estudo, sendo que lá fora o crime abraça ele? Nós estamos plantando uma semente muito ruim para esse país. E vai chegar um tempo, hoje é 8 de abril de 2025, vai chegar um tempo que se os nossos governantes, principalmente o presidente da República, que tem a caneta na mão, não dá um cavalinho de pau nesse país, este país vai entrar em colapso, porque uma hora a água vai bater na bunda de todo mundo. Daqui a pouco vai ser filho de fulano de tal que tomou um tiro de bala perdida, vai ser o fulano de tal que é rico, influente, que teve sua filha sequestrada, vai ser um outro que sofreu um crime bárbaro. Aí nós vamos abrir o olho para o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável as manchetes que a gente vê dia após dia. E a nossa justiça está preocupada com o quê? Sinceramente, juiz da Suprema Corte ficar fazendo ensaio fotográfico, primeiro que estava parecendo, me perdoe, mas aquilo dali, a estética é a estética de fotos de ditadores. Pega Mussolini, pega Napoleão Bonaparte, é a mesma coisa. Segundo, Gilmar Mendes dando entrevistinha, falando sobre a opinião política dele sobre o dia 8. Você é o quê? Comentarista político? Não sabia não? Abre um programa, pô. Barroso, exigindo, pastor Marco Feliciano, exigências do camarote da Sapucaí, virou estrela agora, fazendo live com o Felipe Neto. Ou seja, que tipo de exemplo a nossa Suprema Corte está dando para todo mundo? De que vale a pena não cumprir a sua função aqui nesse país. Vale a pena ir pelo atalho, afinal de contas, hoje mesmo aqui, essa casa aprovou com urgência
mais 160 funções no STF para assessor, que vai gerar um custo para você de 22 milhões em 3 anos. É o mesmo STF que custa 1 bilhão de reais aos cofres públicos. Por que essa casa, a primeira urgência que foi votada aqui, foi Dia Nacional do Axé? Nada contra o axé. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou axéfóbico. Não sou axéfóbico. Mas, pô, essa é a prioridade do nosso país. A gente não está tendo taxa de alfabetização, um lixo. A nossa saúde, todo lugar que eu vou, as pessoas estão morrendo em fila de hospital, estava faltando insulina. A nossa educação está indo para o ralo. Segurança pública, o policial tem que lutar hoje com o bandido e com a mídia ao mesmo tempo e contra o juiz. Não tem ninguém com culhão nesse país para poder ir acabar com a audiência de custódia, não. PEC de segurança pública, mandaram para cá uma tragédia, simplesmente colocando como se a polícia de governo, né, na verdade de Estado, se tornasse uma política de partido político. Que loucura é essa? O que vocês estão fazendo com aqueles que saem todos os dias para poder defender a sua vida? Agora, você chega na audiência de custódia, e aí, como você foi tratado? Você está bem? O policial, a algema estava muito presa? Escuta, brasileiro não aguenta mais a impunidade contra criminosos. Vagabundo tem que se ferrar e pronto, acabou. Porque você tem que colocar a câmera de segurança na tua casa, você tem que andar com segurança, você tem que blindar o seu carro. Enquanto o cidadão comum, ele não pode ter o porte de arma, ele não pode se defender. Se alguém hoje entrar na tua casa, o que você faz? Você no máximo vai pegar um pão velho que está lá e vai tacar na cara do cara. Você não consegue fazer nada. Enquanto isso, ministro do STF anda com segurança armada, tá? Não é com livro, com poesia, não. Ah, vou te roubar. Aí começa a ler, né? Luiz Camões. Não tem dessa. Ele simplesmente tem um plano para esse país. Ou seja, o que eu estou falando aqui é para você aí que está me ouvindo, tira seu tempo para poder assistir um vídeo, e eu não subestimo o poder da nossa comunicação e da nossa voz. Sabe por que eu não subestimo? Porque se o mal, ele chegou ao poder, de duas uma. Ou eles são muito melhores que nós, ou nós somos piores do que eles. E eu não acredito que as pessoas vão continuar tomando as mesmas decisões para esse país. Eu espero que um dia o bem seja tão maior do que o mal, que se o malandro soubesse que era bom ser bom, o malandro seria bom só de malandragem. Eu espero que um dia chegue isso no Brasil, de que, por exemplo, você chega para deputados e fala: meu amigão, deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer mais sacanagem com emenda não. Você vai ter a tua emenda para você trabalhar, porque quando o hospital está funcionando, sua cidade está funcionando, a segurança está funcionando, tudo funciona. Você não precisa fazer sacanagem. Tem ministros de Estado que realmente sejam técnicos. Tem pessoas no judiciário que realmente façam justiça. É isso que a gente anseia. Mas não tem como ter isso sem paz. Ou seja, a primeira coisa que esse país precisa fazer, esse Congresso precisa colocar como prioridade, o presidente da República precisa colocar como prioridade, chama-se paz. E paz, muitas das vezes, se alcança com guerra. Quer combater o crime organizado? Não é com projeto de lei, não é com ONG, não. É com pancada, é com tiro no lombo mesmo. Para mim, quem tem que estar na cadeia não é pipoqueiro ou sorveteiro, não. Quem tem que estar na cadeia é criminoso, traficante. É isso que o brasileiro quer, pode ter certeza. A primeira pessoa que falar isso em público e se candidatar vai ser presidente da República, porque o povo está de saco cheio e não aguenta mais esse país que é dominado por uma gangue, por canalhas e que envergonha o nosso tão suado povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Trump avalia punir Moraes, mas alerta para alto risco. Entenda. O governo de Donald Trump avalia a possibilidade de impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, incluindo a suspensão de visto e até confiscos de bens e contas que ele possa ter nos Estados Unidos. No entanto, a Casa Branca considera que essa medida apresenta altos riscos tanto para os interesses americanos quanto para a estratégia de apoiar a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. Fontes do alto escalão do governo confirmam que o tema das sanções está em pauta, sim, conforme informações do colunista Jamil Chad, da UOL. A ideia é mostrar que a política externa de Trump combaterá uma suposta censura contra as redes digitais, ponto central na estratégia da extrema-direita para ampliar sua influência por meio de campanha de desinformação.
Segundo o Auto Risco, a pressão por uma ação contra Moraes aumentou após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, sim, Eduardo Bolsonaro aqui com Trump, para quem achou que ele estava lá nos Estados Unidos porque estava com medo, não, ele está mexendo os seus pauzinhos e essas sanções vão vir mais cedo ou mais tarde. Para intensificar o lobby, junto à base mais radical do Partido Republicano em Washington, no entanto, tanto no Departamento de Estado quanto na Casa Branca, a situação de Moraes é vista como de alto risco. Uma ala do governo americano também teme que uma sanção contra o ministro brasileiro possa unificar uma frente ampla no Brasil contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo. No Palácio do Planalto, a orientação é não responder às provocações da extrema-direita e manter uma postura institucional com os americanos. Ainda assim, caso uma sanção seja imposta a Moraes, o governo brasileiro pretende reagir, entendendo que se trata de um ataque à soberania nacional. Como assim, gente? Da onde que Lula pode bater de frente com Donald Trump? Será mesmo que ele vai medir forças com Donald Trump? Ah, é bem capaz, né, gente, vindo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mas o que vai chocar vocês agora é que esta ministra de Lula, petista de carteirinha, está fazendo com os aposentados. Falaram até em terrorismo. Sim, isso vai chocar vocês, porque me chocou. Prestem atenção. Segundo a Veja, gente, Gleisi, sim, a ministra do Lula, Gleisi Hoffmann, faz terrorismo com aposentados e tenta barrar a CPMI do INSS. A ministra de Lula diz que a investigação pode atrasar a devolução do dinheiro roubado dos idosos, ainda que o INSS já tinha começado esse trabalho. Aqui fala muito claro, o governo do presidente Lula se aproxima da metade desse terceiro ano de mandato, que seria, segundo o petista, o ano da colheita. Vocês estão vendo a colheita, né? Sem novidades a apresentar. Da lavoura petista sair até agora as atrapalhadas de Janja e carregamentos de ordens judiciais contra sindicalistas metidos no escândalo bilionário de corrupção na Previdência. O governo envolveu-se em uma disputa para atribuir o esquema ao governo Jair Bolsonaro, enquanto busca justificativa para a explosão absurda de descontos ilegais em aposentadorias ocorridas depois de Lula chegar ao Planalto. Mas aqui, gente, que fica o fato bem mais interessante. Como ocorre em todo o circo que envolve investigações parlamentares, principalmente quando a esquerda quer sequestrar, como ela fez com outras CPMIs, como foi da Covid do 8 de janeiro, e é isso que eles estão articulando, aqui tá bem claro. É um circo, realmente, né, gente? Mas aqui é onde coloca a Gleisi numa situação bem delicada. Decorrer desta contestação, desespero exposto nas redes nesta sexta-feira pela ministra Gleisi Hoffmann, a responsável por fazer com que o Congresso vote a matérias de interesse do governo, Gleisi não quer CPMI e teme vazamentos que ampliem a crise e prejudiquem a sigilosa marcha da Polícia Federal. Na verdade, ele já sabe que Lula derreteu total, né? Isso vai atrapalhar ainda muito mais. Aspas, segundo ela, tá? Uma CPI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferência e do vazamento de informações, diz Gleisi. Aqui ele diz, até aí nenhuma novidade petista. Petista gosta de CPMI quando o alvo não é a companheirada, realmente. No caso, os muitos sindicalistas metidos nas fraudes, principalmente o irmão de Lula, né? Pois bem, para a ministra petista, basta que a Polícia Federal cuide do caso em sigilo, sem que a sociedade saiba dos podres envolvidos no caso, e que o governo use dinheiro público para devolver o que foi roubado dos aposentados. Aqui, gente, é nesse fato aqui, ó, bem aqui, ó, aqui ele fala. Segundo ela, a CPMI poderia atrasar devolução de dinheiro às vítimas, já que sua duração está prevista para 6 meses, impacto nas medidas já em curso. Não faz sentido, já que o INSS dispõe de meios para identificar com facilidade que foi logrado. O atraso ocorreria se o governo resolvesse jogar com os aposentados para pressionar o Congresso e barrar as investigações. A ministra de um governo que se orgulha de ter descoberto a fraude, Gleisi deveria defender todo tipo de investigação em nome de defesa de aposentados. Quanto mais, melhor, e não é, no entanto, o caso. Mas a cereja do bolo vem aqui, gente.
O dado que demonstra o desespero do Planalto com a abertura da CPMI está no trecho do texto de Gleisi, em que a ministra sugere que as investigações no Legislativo atrasariam o reembolso a aposentados. Segundo esse jornalista, é um puro terrorismo, com os aposentados já tão angustiados e humilhados pelas fraudes. Eu, na minha humilde opinião, concordo com ele. Vocês concordam com eles? Gente, se eles estão dizendo que aconteceu tudo no governo Bolsonaro e foi eles que descobriram, mas na verdade não foi eles, foi o Metrópolis, foi a mídia que jogou no ventilador e não teve mais como ficar encoberto, que eles tentaram até o último momento. Ela não deveria estar querendo uma CPMI? Mas é lógico que não, né, gente? É o que falou aqui. Quando é para investigar a companheirada, aí fica perigoso, né? Mas, gente, vocês concordam que ela está fazendo terrorismo com os aposentados? Eu concordo, gente, porque tem muita gente que é bem humilde, muitas das vezes acredita sim que o PT está tentando ajudar, mas a verdade é que eles estão tentando encobrir mais podre que vem por aí. Vocês fiquem atentos, gente, porque ainda vai chegar muita coisa por aí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Muito obrigada a todos, até nosso próximo editorial.